Achei. Perfeito. Leia o texto a seguir para responder a questão. Após o sequenciamento genético, estudo reforça que o pernilongo pode transmitir Zika. Com a rápida expansão do Zika em território brasileiro nos últimos anos, há um tempo de pesquisas no Fiocruz tentar indicar se outros vetores além da Aedes aegypti são capazes de transmitir o vírus. A desconfiança maior recaiu sobre o pernilongo culex, que, como a Aedes, pode falar Aedes ou tem Aedes que se pronuncia Aedes ou Aedes? É comum em áreas urbanas. A Fiocruz, então, foi investigar se o mosquito é capaz de transmitir o Zika. E agora, após o segmento genético parcial do vírus encontrado no mosquito, pesquisadores afirmaram que há dados consistentes capazes de sugerir que o Culex é transmissor do Zika em Recife. No Recife, a população de Culex é maior que a da Aedes. A hipótese era que, se o pernilongo fosse um vetor, isso poderia explicar por que o Zika ter se espalhado com relativa rapidez aqui no Brasil. Aponta Gabriel Alhau, pesquisador da Fiocruz, e um dos autores do artigo. Além disso, os cientistas descreveram evidências microscópicas de que o vírus está se replicando na glândula saliva do Culex. Eles também identificaram várias sequências genéticas do vírus em diferentes tecidos do mosquito, com técnicas de biologia molecular. O mosquito Culex, citado na reportagem, é conhecido como sendo o vetor de que verminose? A. Elefantíase. B. Heterobise. C. Larvas migras cutânea. D. Ancylostomise. E é ascaridíase. Eu marquei a elefantíase. Isso, muito bem, Kaique. Gente, a elefantíase é causada, né, por um mosquito do gênero Culex, tá? Então, é pela picada da fêmea do mosquito do gênero Culex. Então, é a letra A. Muito bem. Então, agora vamos para... Terminamos aí a apostila. Seguinte, até amanhã, no horário da aula, a gente já terminou, né? Vocês têm aí o tempo para tirar as fotos e enviar no meu e-mail. Então, até amanhã, no horário da aula de amanhã, eu estou recebendo o e-mail com as fotos dessa unidade. Ok? Professora, e as fotos do resumo do vídeo? É até hoje o resumo. É até hoje? Até hoje? Até o final da tarde. Tá bom. Então, ó, estou anotando aqui os exercícios da... As fotos desse exercício eu já te enviei, só falta agora do resumo dos vídeos. Esse exercício você me enviou? Ah, é. Eu recebi mesmo, verdade. Ainda bem que você me lembrou, Kaique. Eu recebi já da Laila, do Kaique e a Letícia. Só que o seu, Letícia, ele ficou incompleto. Tem algumas questões em branco. Então, se você quiser me reenviar depois dessa correção que eu fiz, para você não perder ponto, você pode me reenviar até amanhã, tá? Beleza? Isa, você pode refazer a 4, que eu não consigo pegar ela? Você pega com algum colega seu, Adrian, então assiste as minhas aulas que estão lá no YouTube, tá tudo lá.
Ô, Pode então mandar o professora, link depois no grupo de novo. eu ainda não te mandei a página do Você Aprendeu Data 337. Eu posso te mandar hoje? Pode mandar. Você, a Letícia também estava incompleto, Letícia. Aí você me manda o que está faltando, tá? Ok. E os resumos eu já recebi também da Laila e da Letícia. O restante ainda não me enviou. Recebo até hoje o resumo e as fotos da unidade com tudo pronto até amanhã no horário da aula. Passou a aula, eu não aceito mais não, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui agora a nova matéria sobre sistema imunológico, que a gente vai começar a falar hoje. Seguinte, como a gente está um pouco atrasado, as outras turmas tudo eu já estou na unidade 4 com vocês, eu estou indo para 3. Então, essa unidade eu não fiz atividade extra. O que eu vou fazer? Depois, terminando essa unidade 3 sobre o sistema imunológico, a gente vai ter uma atividade extra com um pouquinho da matéria da unidade 2 e um pouquinho da matéria da unidade 3, tá? Okay. Vou deixar só um pouquinho. Ok. Para a gente não atrasar. Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Todo mundo está conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, essa unidade a gente vai estudar sobre sistema imunológico. Primeiro, o que é o sistema imunológico? Ou então, muitas pessoas também chamam de sistema imune, tá? Primeiro, sistema imune, gente, ele é formado por diferentes células, também por diferentes tecidos, diferentes órgãos, diferentes moléculas. Então, nesse sistema, a gente tem estruturas, né, que são individualizadas, como, por exemplo, nós temos o baço, né, que é um órgão do nosso corpo, nós temos os linfonodos, nós temos também as células livres, por exemplo, os leucócitos, tá? Além disso, esse sistema ele também vai garantir o reconhecimento de células e de substâncias estranhas. E esse sistema vai fazer o quê? Ele vai destruir ou vai neutralizar os invasores do nosso corpo. Então, graças a esse sistema imune que a gente consegue destruir todos os micro-organismos, vírus, bactérias que invadem o nosso corpo. Então, todas essas estruturas que participam desse sistema imune, que a gente vai estudar um pouco sobre cada uma, eles vão de uma forma ali, de uma resposta coordenada, eles vão agir para destruir esses invasores. E isso é muito importante para quê? Para garantir que o corpo, né, desenvolva ou não uma doença. Ou até mesmo para tratar uma doença que a gente já tenha adquirido. Então, o tempo, a duração que você vai ter aquela doença é graças também ao seu sistema imune. Então, se você tiver com o sistema imune forte, você vai se curar muito mais rápido de uma infecção, de uma doença. Se você tiver com o sistema imune fraco, então você vai ter uma duração dessa doença, dessa infecção, do que quer que seja, que esteja aí tentando destruir alguma célula do seu corpo durante um tempo maior.
Então, o que o sistema imune faz? Uma função dele, ele é capaz de diferenciar as células que já são próprias do nosso corpo e diferenciar as células que são invasoras do nosso corpo. Então, isso vai garantir o quê? Uma eficiência na defesa do nosso organismo. Só que, em algumas situações, esse sistema imune ele pode reagir contra o nosso próprio corpo, que vai desencadear o que a gente chama de doença autoimune, que nada mais é do que o nosso próprio corpo atacando o nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo começa a destruir células que são importantes para o nosso corpo. Às vezes, células, por exemplo, os melanócitos, que dão a cor da nossa pele, células que vão nos ajudar a combater alguma infecção, algum vírus. Então, acaba desencadeando doenças autoimunes, quando o seu próprio corpo se próprio destrói. Quando a gente fala de células que participam, né, do sistema imunológico, a gente tem que dar destaque aos leucócitos, que é o quê? Que são as células responsáveis pelas principais ações de defesa do nosso organismo. Que a gente também... Parecem pétalas de cor? Isso é uma ilustração representativa, tá, gente? Então, esses leucócitos, eles são também chamados de glóbulos brancos. São células que são produzidas na medula óssea e elas migram ali para várias partes do corpo através dos vasos sanguíneos. Então, através da nossa corrente sanguínea, elas migram para as outras partes do nosso corpo, mas elas vêm lá da medula óssea. Então, quando a medula óssea ela produz, né, poucos leucócitos, a gente tem uma situação que a gente chama de leucopenia. Leucopenia, que é quando ele... Como vai ter, né, poucos leucócitos, que a gente viu que ele que vai, né, defender o nosso organismo contra invasores, né? Ele, então, vai o quê? Vai deixar o nosso organismo, se tiver menos, ele vai deixar o nosso organismo mais suscetível à infecção. Então, os leucócitos, eles podem ser divididos em outros grupos. Então, ele tem uma subdivisão, que são os granulócitos e os agranulócitos, tá? Primeiro, os leucócitos granulócitos, eles recebem esse nome porque quando eles são submetidos a um determinado corante, eles apresentam os grânulos, como se fossem esses grãozinhos que está representado aí, eles ficam mais corados, sabe? Diferente daqueles agranulócitos. Então, nós temos aí um exemplo de granulócitos, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, e os agranulócitos seriam os linfócitos e os monócitos, tá? Que são, então, aí os tipos de glóbulos brancos. Não, deixa eu voltar aqui, quero falar um pouquinho mais sobre isso para você. Neutrófilos, né? Falei, mas vocês têm que entender o que são os neutrófilos. Primeiro, são células que são responsáveis pela fagocitose, tá? Então, ela vai ingerir ali partículas estranhas, vai fazer a fagocitose daquelas partículas estranhas. Então, elas são células que são muito mais numerosas no nosso corpo, tá? Os neutrófilos, então, eles têm um número maior de presença no nosso corpo. Já os eosinófilos, o papel dele é importante em infecções que são parasitárias. Por exemplo, processos alérgicos também, os eosinófilos participam daqueles processos alérgicos, de curar de alguma alergia, os eosinófilos entram em ação. Temos também os basófilos, que eles vão atuar também em processos alérgicos, e eles vão liberar uma substância que chama heparina, que é uma substância anticoagulante. Então, eles ajudam no processo de coagulação do nosso sangue. Então, os basófilos fazem isso. Os monócitos,
linfócitos, eles também realizam a fagocitose e eles também recebem um nome que a gente conhece mais como macrófagos, tá? Então, os monócitos também podem ser chamados de macrófagos. Eles vão ser chamados de macrófago quando eles invadem as regiões que estão infectadas por algum invasor do nosso corpo. E temos os famosos linfócitos, que são os responsáveis por matar os micro-organismos, são também responsáveis pela produção de anticorpos. Então, eles são muito importantes na defesa do nosso corpo. Aí, agora, a gente vai falar mais sobre esses linfócitos, já que eles são muito importantes. A gente tem dois tipos. Temos o linfócito B e o linfócito T. Primeiro, o linfócito B, ele é responsável por garantir o que a gente chama de imunidade humoral. Então, o que é isso? É uma resposta... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, esse linfócito B, ele que vai dar uma resposta imunológica no nosso corpo de acordo com a produção de anticorpos. Então, ele que vai ajudar aí a produzir anticorpos, que a gente já sabe que os anticorpos ali são como se fossem os soldados, né, do nosso corpo. Eles vão se ligar ao antígeno, que é o que está invadindo o nosso corpo, e vão destruir ele. Então, eles que participam da defesa ali, né, do nosso corpo. O que esses anticorpos fazem? Eles neutralizam, ou eles podem, então, como eu disse, destruir os antígenos. Então, para que ocorra essa produção de anticorpos, o linfócito B tem que ser ativado. Então, sem linfócito B, sem anticorpo, tá? Além de produzir o anticorpos, o linfócito B ele também vai atuar como células de memória imunitária. Para que servem essas células? São aquelas células que elas vão ser capazes de reagir rápido a uma nova infecção com o mesmo antígeno. Então, por exemplo, você pegou deixa eu pensar, você pegou corona, por exemplo. Então, você já se curou daquele corona, né? Seu corpo já matou ali todo aquele vírus e tudo mais. Só que o seu corpo, ele vai ter uma memória, que a gente chama de memória imunitária. Ele já conhece aquele vírus que atacou o seu corpo. Se você for de novo exposto ao mesmo vírus, aí entra o linfócito B, que tem essa função de atuar como uma célula de memória. Ele vai lá, então, bem rápido, e então ele vai lá e destrói aquele vírus. Por quê? Porque ele já tinha sido infectado uma outra vez, ele já tinha produzido anticorpos específicos para aquele vírus, então ele consegue então agir muito mais rápido numa próxima infecção daquele mesmo vírus. Então é o linfócito B que faz isso. Então ele vai garantir uma proteção para o nosso corpo muito mais rápida e muito mais eficaz, graças a essa memória imunitária. Por isso que muitos vírus, a gente fala que você não tem aquela doença, aquela infecção mais de uma vez, justamente por causa dos linfócitos B, tá? Temos também o linfócito T. Qual que é a função do linfócito T? Ele tem várias funções no nosso organismo. Todas as funções dele também são muito importantes para o nosso sistema imune. O nome, gente, do linfócito, né? Linfócito T, ele vem das células serem dependentes de um órgão que é chamado de timo, tá? Então, ele precisa do timo para se desenvolver. Então, o linfócito T precisa do timo para se desenvolver. E por que o linfócito T ele é muito importante? Porque é ele que vai ativar o linfócito B. Então, a gente viu aí que o linfócito B é muito importante para o nosso sistema imunológico. Produz anticorpos, neutraliza e destrói antígenos, tem a memória lá de defesa, né? E o B não existe sem o T, porque o T que vai ativar o B. Então, por isso que o linfócito T é muito importante para o nosso sistema imunológico.
O sistema imune, ele é dividido em 2 tipos de imunidade, que vai caracterizar 2 tipos de respostas no nosso corpo. A gente tem a imunidade inata, ou então também pode ser chamada de imunidade natural, e temos a imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta imune adquirida. Vamos primeiro falar da imunidade inata ou natural. Essa imunidade, ela é... Opa! Calma aí, gente, que saiu aqui. Apertei um botãozinho aqui sem querer. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professora. Vamos lá. Essa imunidade inata ou natural, ela é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Então, esse tipo de imunidade, ele já nasce com a gente. Então, ele representa as barreiras físicas que o nosso corpo já tem, as barreiras químicas, biológicas que o nosso corpo já tem. Vou citar alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele tem uma função, né, de proteger o nosso organismo. Então, ela é a primeira barreira que um vírus, uma bactéria vai ter para conseguir entrar no seu corpo é a pele. Então, ela é a principal barreira que o corpo tem contra aqueles agentes que a gente chama de agentes patógenos, que são os micro-organismos, os vírus, o que vai invadir o seu corpo. Então, a pele faz parte dessa imunidade inata. Temos também os cílios dos nossos olhos. Eles têm uma função também na imunidade do nosso corpo. Por quê? Eles vão ajudar a proteger os olhos. Então, eles vão impedir a entrada de partículas, às vezes impedem até a entrada de pequenos insetos. Então, os cílios também são uma barreira, né, física que tem no nosso corpo e faz parte também da imunidade inata, porque, né, já é algo que já nasce com a pessoa. Outra coisa também, a lágrima. A lágrima, gente, ela tem um papel muito importante também. Por quê? A lágrima dos nossos olhos, ela faz uma limpeza, ela lubrifica os olhos. Então, ela protege o nosso globo ocular, né, de infecções. Então, é um outro exemplo também, que faz parte aí dessa primeira linha de defesa do nosso corpo. Deixa eu pensar. Saliva. A saliva também ela é uma substância que mantém ali a lubrificação da boca. Ela vai ajudar a proteger contra vírus que podem invadir, né, os órgãos ali do sistema respiratório, principalmente, né, digestivo. Então, ela também é uma barreira de defesa que faz parte da imunidade inata. A gente também tem o suco gástrico, que é um líquido que é produzido no estômago, que vai atuar no processo de digestão dos alimentos. Então, como esse suco gástrico, né, o próprio nome já fala gástrico, porque ele é muito ácido. Então, essa acidez elevada do suco gástrico vai impedir a proliferação de micro-organismos também. Nós temos o suor, né? O suor, ele tem uma substância que chama ácido graxo, que vai ajudar a pele a impedir a entrada de fungos, principalmente. Então, impede a entrada de fungos através da pele. Então, eu falei aí alguns exemplos de barreiras físicas, químicas, né? Por exemplo, o suco gástrico seria uma barreira química que tem no nosso corpo e que ajudam aí, que fazem parte da imunidade inata. Então, a imunidade inata, ela também é representada também por as células de defesa, então os leucócitos, os neutrófilos, os macrófagos também fazem parte da imunidade inata. Então, se a imunidade inata ela não funciona, ou se ela não é suficiente, vai entrar uma outra imunidade. Então, por exemplo, se mesmo a pele, os cílios, a lágrima, a saliva, o suco gástrico, o suor, eles entrarem em ação, mas não serem suficientes para impedir que o vírus, por exemplo, ataque o seu corpo,
a imunidade adquirida, ela vai ter que entrar em ação. O que é essa imunidade adquirida ou adaptativa? Ela é a defesa que a gente adquire ao longo da vida. Quais são eles? Professora, vacina? No E caso seria uma adquirida? isso, a vacina, anticorpos que tem no seu corpo, você foi adquirindo com o passar do tempo. Então, é um exemplo que faz parte da imunidade adquirida. Eu vou continuar, gente, essa parte na próxima aula, que eu não quero falar rápido, para vocês entenderem. Mas, por enquanto, está tranquilo? Sim. Sim. Tranquilo? Então, tá. Então, amanhã a gente vai continuar, então, falando da imunidade adquirida, beleza? Ok. Beijos, até amanhã. Beijo. Até. Até.